Vamos meditar sobre a flagelação de Jesus. Nós nos baseamos em Mateus capítulo 27, versículos 1 e 2, e depois pulando para o 11 em diante. Chegada a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, a fim de levá-lo à morte. Assim, amarrando-o, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador. Jesus foi posto perante o governador e o governador interrogou-o: És tu o rei dos judeus? Jesus declarou: Tu o dizes. E ao ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então lhe disse Pilatos: Não ouves de quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal sorte que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse. Nessa ocasião, tinham eles um preso famoso chamado Barrabás. Como estivessem reunidos, Pilatos lhes disse: Quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus que chamam Cristo? Ele sabia com efeito que eles o haviam entregue por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: Não te envolvas com esse justo, porque sofri muito hoje em sonho por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos, porém, persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer. O governador respondeu-lhes: Qual dos dois que quereis que eu vos solte? Disseram: Barrabás. Pilatos interrogou: Que farei de Jesus que chamam de Cristo? Todos responderam: Seja crucificado. Tornou a dizer-lhes: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas ao contrário, a desordem aumentava, pegou água e, lavando as mãos na presença da multidão, disse: Estou inocente desse sangue. A responsabilidade é vossa. A isso todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de açoitá-lo, entregou-o para que fosse crucificado. A flagelação que os romanos praticavam era crudelíssima. Era uma flagelação que não conhecia limites, a não ser o bel prazer daquele que açoitava, do carrasco. E às vezes se revezavam. Quando se cansavam, outro assumia o lugar para continuar açoitando. Os judeus tinham um limite dos flagelos. A lei de Moisés estabelecia que não poderiam flagelar ninguém com mais de 40 golpes. E por segurança, sempre davam 39 com medo de errar para cima. Eram os 40 menos 1, conhecidos assim. Mas os romanos não tinham limites. E foram os romanos que o flagelaram. Pior ainda, o flagrum, que é o chicote romano, era dotado de 3 ou 4 pontas de couro, e nas extremidades existiam pequenas bolas de chumbo ou lâminas ou pedaços de ossos. Nesse caso, quando o chicote tocava a carne com violência, esses elementos, as bolas de chumbo, as lâminas ou os fragmentos de ossos, entravam na carne e quando o chicote era puxado de volta, rasgavam a carne. Imaginem Jesus amarrado a uma coluna, flagelado por trás e pela frente, porque o chicote ele vinha de trás, mas podia pegar facilmente a parte da frente e ser puxado para trás. O homem do sudário, que com razão é identificado com o próprio Jesus, o Santo Sudário de Turim, mostra marcas de chicotadas condizentes com
a tortura romana, da flagelação. E os ângulos das chicotadas no corpo, dos rasgos na carne, condizem também com o movimento do chicote, vindo por trás, vindo de trás e pegando na frente, nas costas e na frente. Mediante uma análise forense daquela imagem, daquele corpo torturado, chega-se à conclusão de que houve realmente ali uma flagelação desse tipo. E é impressionante o número e a violência dos açoites. Mas vejam que Pilatos hesita, porque ele percebe a inocência de Jesus e fica muito impressionado, inclusive, com Jesus. Não fosse a violenta pressão sofrida, talvez o tivesse libertado. Provavelmente o teria libertado. Ele foi covarde, obviamente. Interessante que o povo pede a libertação de um tal de Barrabás. Alguns manuscritos antigos do Evangelho de Mateus trazem, é uma variante, trazem o nome completo deste malfeitor, que se chamava então Jesus Barrabás. É uma ironia. Jesus era um nome comum, né? E o sobrenome, normalmente, como alguém se referia ao sobrenome. Não havia sobrenome como no nosso caso. Era fulano, filho de Beltrano. Então, essa partícula bar significa filho, como na expressão bar mitzvah, filho do mandamento, que é a festa judaica da maioridade religiosa do menino. Então, bar mitzvah, filho do mandamento. Bar Abbas, filho do pai. Abba, papai. Av, pai, né? Barav, filho do pai. Bar Abba, filho do papai. Uma ironia. Um nome do malfeitor, o nome pelo qual ele era conhecido, né? E talvez o seu primeiro nome fosse Jesus também. Isso aumenta a dramaticidade desta ironia, porque temos um Jesus verdadeiro, o Filho do Pai Celeste, e um outro Jesus, dito Filho do Pai, mas que não é o Filho do Pai Celeste, é o malfeitor. E o povo prefere o Jesus falso, como que reconhecendo ao malfeitor uma superioridade em relação ao Messias verdadeiro, que eles tinham acabado de aclamar na entrada em Jerusalém, quando do Domingo de Ramos, né? Nós estamos aí na Sexta-feira Santa, ou seja, há mais ou menos uma semana da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelo povo como Messias, como filho de Davi. E agora trocam o seu Messias, recém-aclamado, por um tal de Barrabás, que é o malfeitor. Isso mostra como as massas são volúveis e como é perigoso simplesmente dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Às vezes sim, às vezes não. Não basta o critério da maioria ou do clamor geral. Como também lá no Antigo Testamento nós temos a multidão que pediu a Arão, irmão de Moisés, que fizesse um bezerro de ouro, porque Moisés subiu ao Monte Sinai e não voltava nunca. Também foi o clamor popular. Então é preciso ter discernimento nessas questões e não identificar o sentimento da maioria imediatamente ou automaticamente como aquilo que é bom e justo. Às vezes sim, às vezes não. Vamos pedir a Jesus, na meditação desta dezena, que nos conceda discernimento diante da opinião pública, do pensamento geral, diante das pressões do ambiente, para trocarmos a verdade pela mentira, o bem pelo mal. Há muitas pressões. E nós, como Pilatos, muitas vezes cedemos essas pressões de modo covarde e deixamos que a verdade seja condenada e aderimos ao seu contrário.
Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Isso pode se dar de duas maneiras. Se eu me abro a Jesus Cristo como Salvador, arrependido de meus pecados, o seu sangue cai sobre mim e o resultado é a remissão dos pecados, a salvação. Se eu resisto ao Cristo e prefiro Barrabás, o seu sangue cai sobre mim e se torna testemunho para a minha condenação. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos para a remissão e para a salvação.